Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo das Profecias da editora Atos, juntamente com a Sociedade Bíblica do Brasil. E nós iremos ler hoje de 1 Crônicas, capítulo 24 ao capítulo 26. 1 Crônicas, capítulo 24, os turnos dos sacerdotes. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, os filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 17 chefes de família, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sorte uns com os outros, porque havia príncipes dos santuários e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes e dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes dos levitas, sendo escolhidos as famílias por sorte alternadamente para Eleazar e Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira Aris, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós, a oitava Abias, a nona Jesuá, a décima Secanias, a undécima a Eliasibe, a unodécima a Jaquim, a 13ª a Dupã, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeusquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Jamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão Subal, dos filhos de Subal, Gedias, dos filhos de Rebeías, Isis, o chefe, dos Isaritas, Selomita, dos filhos de Selomita, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, dos filhos de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Mussi, dos filhos de Jaazes, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri, de Mali, Eleazar, que não teve filho. Dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Mussi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes da família como de seus irmãos menores, como fizeram com os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias do sacerdote e dos levitas. Função dos cantores, 1 Crônicas, capítulo 25. Davi
juntamente com os seus chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados desse ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Mataías, Uziel, Zebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbe-Casa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção respectivamente de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jetum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Deram sorte para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda, a Jedaías, que com seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Isri, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simeia, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbe-Casa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 12ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Romanti-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. 1 Crônicas, capítulo 26, os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Dos filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elaão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionenai, o sétimo, os filhos de Obed-Edom,
Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaia, Otini, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias foram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 72. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Ozã, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte de Semelias. Depois lançaram sorte sobre os filhos de Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda ao lado do norte. A Obed-edom, e do lado sul, e a seus filhos a casa de depósitos, a Supim e Ozã, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondente uns aos outros. Ao oriente estava de guarda 6 levitas, ao norte, quatro por dia, ao sul, 4 por dia, e para a casa de depósito, 2 num lugar e 2 no outro. No átrio ao ocidente, 4 juntos ao caminho, 2 juntos ao átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari, os guardas dos tesouros, dos levitas, seus irmãos que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesoureiros das coisas consagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias destes, da família de Gerson, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão, estavam estes a cargo do tesouro da casa do Senhor. Dos Anranitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Izielitas, Semuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho de Reabis, de quem foi filho de Jesaías, de quem foi filho de Jorão, de quem foi filho de Zicre, de quem foi filho de Zelomite. Este Zelomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas ao rei Davi e os seus chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas de capitães do exército tinham dedicados. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruiá. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos
Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que surpreendiam Israel além do Jordão para o ocidente em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jereías era o chefe. Quanto aos Hebronitas, sua genealogia e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Guarditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.